Om Gyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshurum Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Vamos iniciar a leitura do terceiro capítulo do Jaiva Dharma, intitulado Naimitika Dharma deve ser abandonado. O terceiro capítulo será dividido em duas partes devido à extensão do mesmo. Certa noite, após as 10 horas, Sannyasi Maharaj sentou-se para cantar Harinama no topo de uma colina que fica numa parte reclusa de seu bosque em Shri Groduma. Ao fixar seu olhar na direção norte, ele percebeu que a lua cheia reluzia no céu e espalhava seu brilho incomparável por toda Shri Navadvipa Mandala. De repente, uma manifestação divina de Shri Mayapur, que ficava próxima dali, tornou-se visível diante de seus olhos. Sannyasi Maharaj exclamou: "Oh, que visão extraordinária! Estou vendo um lugar sagrado dos mais admiráveis e bem-aventurado. Altos palácios cravejados de joias, templos e arcadas ornamentadas iluminam a margem do rio Jahnavi com seu cintilante esplendor. De muitos recantos ouve-se o som estrondoso de Harinama Sankirtana, como se perfurassem o céu centenas de Vaishnavas, como Narada tocando, suaviza, cantam Shri Nama e dançam. Como Narada tocando sua vina, tem um errinho aqui, desculpe, como Narada tocando sua vina, cantava Shirinama e dançam. De um lado está Mahadeva de complexão clara, com seu tambor Damaru na mão. Ele está exclamando: "Ó Vishwambara, por favor, conceda-me sua misericórdia." Dizendo isso, ele dançava Tanrava Nritya freneticamente e em seguida cai no solo inconsciente. Do outro lado, o Brahma de 4 cabeças está sentado numa reunião de rishis, que são bem versados no conhecimento védico. Ele recita o seguinte mantra védico e lucidamente explica seu significado. Maham Prabhu Vaipurushaha Satsvayaha Pravartaha Sunirmalam Imam Praptim Ishanu Jyotiraviyaha. Isso é do Svetasvara Upanishad 3.12. Tradução: esta personalidade é indubitavelmente Mahan, suprema, e ele é Prabhu, o mestre. Ele outorga a tendência à inteligência e, por sua misericórdia, uma pessoa pode alcançar a paz supremamente pura e transcendental. Esta pessoa, conhecida como Mahaprabhu Sri Chaitanya, é Purusha, a pessoa suprema. Ele é Ishana, o regente supremo. Ele é Jyot Swarupa, auto-manifesto e dotado de uma brilhante refulgência devido ao esplendor dourado de seus membros. Ele é Avyaya, o Senhor imperecível. Em outro lugar, Indra e outros devas estão pulando em êxtase e bradando: Jaya Prabhu Gorachandra, Jaya Nityananda. Os pássaros pousados nos galhos das árvores cantam alegremente: Goura, Nitai. Enormes abelhas negras, embriagadas por terem bebido Goura Namarasa, o néctar do santo nome de Goura, zumbem em todas as partes dos jardins floridos. Prakriti Devi, a deusa da natureza, sente-se enlouquecida por Gourarasa, difundindo seu magnificente brilho por toda parte. Isto é maravilhoso. Já vi Shri Mayapur em plena luz do dia muitas vezes, mas jamais havia visto ou jamais havia contemplado algo assim antes. O que eu estou vendo? Lembrando-se de seu Gurudeva, Sannyasi Maharaj disse: "Ó Prabhu, agora posso entender que você hoje me outorgou sua misericórdia ao me conceder uma visão do aspecto transcendental Aprakirta de Mayapur. De hoje em diante devo me considerar um seguidor de Shri Gaurachandra.
Vejo que todos nessa divina terra de Navaduipa usam um colar de contas de Tilaka na testa e outras letras de Shrinama estampadas em seus corpos. Eu também devo fazer o mesmo. Ao dizer isso, Sannyasi Maharaj caiu inconsciente e desmaiou. Após algum tempo, ele recobrou sua consciência externa e pôs-se a chorar. Na verdade, eu sou extremamente afortunado, pois pela misericórdia de meu guru, pude ter uma visão momentânea da terra sagrada de Navaduipa. Na manhã seguinte, depois de jogar seu bastão de Ekadana no rio, ele decorou o pescoço com um colar de tulasi com 3 voltas e a testa com a marca de Urdhva Purusha Tilaka. Cantou Hari Hari e começou a dançar. Quando os Vaishnavas de Godruma viram o humor extraordinário e a nova aparência do Sannyasi Maharaj, eles ofereceram-lhe prostradas reverências, dizendo: "Você foi abençoado, você foi abençoado." Ele ficou um tanto embaraçado com aquilo e disse: eu aceitei essa vestimenta Vaishnava para tornar-me objeto da misericórdia dos Vaishnavas. Mas agora eu deparei com outro obstáculo. Já ouvi muitas vezes da boca de Gurudeva a seguinte declaração: Trinada pi sunichina tarorapi sahishnuna amanina manadena kirtana sadahari, do Sri Sikshastaka 3. Tradução: considerando-me mais insignificante do que uma folha de grama, sendo mais tolerante que uma árvore, estando livre de todo desejo de prestígio pessoal e oferecendo todo o respeito aos outros, deve-se constantemente absorver-se em Hari Kirtana. Agora os mesmos Vaishnavas, os quais tenho como meus gurus, estão prestando-me reverências. O que será de mim? Após refletir assim, ele aproximou-se de Paramahansa Babaji, ofereceu-lhe prostradas reverências, pôs-se de pé com a cabeça curvada. Babaji Mahasaya estava sentado sob a árvore Madhavi cantando Harinama. Vendo a completa mudança de vestes de Sannyasi Maharaj e seu despertar de bhava por Shrinama, ele abraçou-o e banhou-o com lágrimas de amor, dizendo: "Ó Vaishnava Dasa, hoje me tornei bem-sucedido ao tocar seu corpo auspicioso." Assim, com essa declaração, Sannyasi Maharaj deixou seu nome anterior e a partir daquele dia ficou conhecido como Vaishnava Dasa e começou uma nova vida. Abandonou suas vestes Sannyasa Mayavada, seu exaltado nome de Sannyasi e a alta estima que mantinha por si mesmo. Naquela tarde, muitos Vaishnavas vieram de Sri Godruma e Sri Navaduipa para ver Paramahansa Babaji em Sri Pradyumna Kunja. Todos se sentaram ao redor dele cantando Harinama com Tulasi Mala nas mãos. Eles exclamavam: "Ei Goranga, Nityananda, ei Sitanata, Jaya Sachidanandana", e seus olhos enchiam-se de lágrimas. Os Vaishnavas conversavam entre si sobre assuntos relacionados ao serviço confidencial e seu Ishta Deva, a deidade adorável. E depois, após circungirarem Tulasi Devi, prestaram reverências. Neste momento, Vaishnava Dasa também circungirou Sri Vrinda Devi e rolou na poeira dos pés de lótus dos Vaishnavas. Alguns dos Vaishnavas murmuraram entre si: "Aquele não é o Sannyasi Maharaj? Hoje ele está com uma aparência extraordinária." Rolando no chão diante dos Vaishnavas, Vaishnava Dasa disse: "Hoje minha vida tornou-se bem-sucedida, pois obtive a poeira dos pés de lótus dos Vaishnavas. Pela misericórdia de meu Gurudeva, entendi claramente que a diva não tem propósito a menos que consiga a poeira dos pés de lótus dos Vaishnavas. A poeira dos pés dos Vaishnavas, a água que lava os pés deles e o néctar que emana de seus lábios, estes 3 itens são o remédio e o modo de vida para o paciente que sofre da doença da existência material. Eles são a cura para
toda doença material, bem como a fonte de prazer transcendental para a alma saudável que se livrou dessa aflição. Ó Vaishnavas, por favor, não pense que eu estou tentando exibir minha erudição. Agora meu coração está livre de todas estas espécies de egotismo. Nasci em uma elevada família de brahmanas, estudei todos os shastras, adotei o sannyasa ashrama, que é o quarto estágio da ordem de vida espiritual, e como resultado meu orgulho desconhecia limites. Porém, quando me senti atraído pelos princípios Vaishnavas, uma semente de humildade foi plantada no meu coração. E gradualmente, pela misericórdia de todos vocês, Vaishnavas, tenho conseguido desprender-me da vaidade de meu nascimento nobre, do orgulho de minha erudição e da arrogância de minha condição social. Agora sei que sou uma diva desprovida e insignificante. O falso ego que eu desenvolvi por ser brahmana estava me levando à ruína. Minha erudição e minha condição de sannyasi, submeto tudo isso diante dos pés de lótus de vocês com muita simplicidade. Vocês podem lidar com este ser da maneira que julgarem melhor. Ao ouvirem as humildes palavras de Vaishnavadasa, muitos dos Vaishnavas disseram: ó melhor dos Bhagavatas, estamos ávidos por obter a poeira dos pés de lótus Vaishnavas como você. Por favor, abençoe-nos com a poeira de seus pés de lótus. Você é o objeto da misericórdia de Paramahansa Babaji. Por favor, purifique-nos com a sua associação. O Shastra diz que se obtém Bhakti mantendo-se a associação de Bhaktas como você. Bhaktistu Bhagava Bhaktas Sangera Paridyate Satsanga Prapiyate Pombi Surkitri Tvarva Santi Tairi. Brannaraida Purusha 4.33. Tradução: Bhakti é despertada quando a pessoa associa-se com Bhaktas de Sri Bhagavan. A associação de Shuddha Bhaktas somente é alcançada pelo acúmulo de atividades piedosas transcendentais realizado ao longo de muitas vidas. Nós temos acumulado uma quantidade suficiente de atividades piedosas as quais encorajam Bhakti, Bhakti Prashaka Sukriti. E foi assim que conquistamos a sua associação. Agora, por força dessa mesma associação, aspiramos a Hari Bhakti. Após os Vaishnavas terem concluído suas demonstrações recíprocas de respeito e humildade, Vaishnavadasa sentou-se em um lado da reunião, realçando assim sua dignidade, e sua Harinama Mala parecia brilhar em suas mãos. Naquele dia, um afortunado cavalheiro estava sentado entre os Vaishnavas. Ele havia nascido numa família de brahmanas aristocráticos e também era um zamindar, abastado dono de terras. Desde a infância ele havia estudado árabe e persa e havia conquistado razoável reputação no país, pois havia frequentado a realeza islâmica e era perito em dinâmica de grupo e estratégia política. Embora tivesse desfrutado de sua posição e opulência por muitos anos, isto não trouxe felicidade para ele, e finalmente adotou a prática de Harinama Sankirtana. Quando criança, o cavalheiro havia recebido treinamento e música clássica indiana de alguns dos mais renomados mestres de música de Delhi. Em virtude daquele treinamento, ele julgava-se preparado para liderar o canto durante as práticas de Harinama Sankirtana. Os Vaishnavas não gostavam de seu elegante estilo clássico de cantar. Ele se exibia mostrando um pouco de seu talento musical durante Sankirtana, e em seguida, na expectativa de reconhecimento, olhava para os rostos dos demais. Continuou a liderar Kirtanas por vários dias, até que passou a experimentar um certo prazer no Sankirtan. Após algum tempo, ele veio a Sri Godruma para participar dos programas de Kirtana dos Vaishnavas de Navadvipa.
onde lá ficou hospedado no ashrama de um Vaishnava. Naquele dia, em particular, acompanhado por aquele Vaishnava, ele foi a Pradyumna Kundya, e ficou sentado no bosque Malati Madhavi. Ao ver o comportamento humilde dos Vaishnavas entre si e ao ouvir as palavras de Vaishnava Dasa, sua mente encheu-se de dúvidas. Sendo orador habilidoso, audaciosamente fez a seguinte pergunta perante a reunião de Vaishnavas. O Manu Smriti e outros Dharma Shastras afirmam que a casta dos Brahmanas é a mais elevada de todas. Segundo esses Shastras, ritos religiosos tais como Sandhya Vandana, o canto dos mantras védicos com o Brahma Gayatri ao amanhecer, meio-dia e ao pôr do sol, são considerados Nitya Karma, deveres eternos, para os Brahmanas. Se estas atividades são obrigatórias, por que o comportamento Vaishnava é contrário a elas? Vaishnavas não têm gosto por argumentos mundanos e debates. Se a pergunta tivesse sido feita por um Brahmana propenso a discussões, eles não a teriam respondido por receio de se enredarem numa batalha de palavras. Entretanto, como notaram que aquele cavalheiro cantava Harinama com regularidade, disseram em uníssono: ficaremos muito felizes se Paramahansa Babaji Mahasaya responder sua pergunta. Ao ouvir a ordem dos Vaishnavas, Paramahansa Babaji Mahasaya prestou reverências e disse: ó grandes almas, se vocês assim desejarem, o respeitado Bhakta Shri Vaishnava Dasa responderá na íntegra esta pergunta. Todos os Vaishnavas concordaram com aquela proposta. Ao ouvir a palavra de seu Gurudeva, Vaishnava Dasa considerou-se muito afortunado e disse humildemente: sou desaventurado e insignificante. Não é muito apropriado que eu diga algo diante de uma reunião tão erudita. Todavia, devo sempre aceitar a ordem de meu Gurudeva. E como tenho bebido o néctar das instruções espirituais que fluem da boca de lótus de meu Guru, tentarei lembrar-me disto e falarei na medida em que minha habilidade permitir. Cobrindo todo o corpo com a poeira dos pés de lótus de Paramahansa Babaji, levantou-se e começou a falar. Shri Krishna Chaitanya é a fonte de todos os diferentes tipos de expansões e avataras. Ele é diretamente o próprio Bhagavan, pleno de bem-aventurança transcendental. O Nirvishesha Brahma, sem atributos, que permeia tudo, é a refulgência de seus membros, e Paramatma, que reside nos corações de todas as divas, é sua expansão parcial. Que ele nos favoreça, iluminando-nos internamente. O Manu Samhita e outros Dharma Shastras são respeitados em todo o mundo porque estabelecem os códigos e proibições que seguem a linha do pensamento dos Shrutis Shastras védicos. A natureza humana tem duas tendências no que se refere à busca religiosa. A primeira chama-se Vaidhi, aquela que nos impulsiona a seguir as regras e regulações do Shastra. E a segunda é Raganuga, aquela que nos impulsiona a seguir a atração espontânea da alma por Shri Krishna. Enquanto a inteligência estiver sob controle de Maya, a natureza humana deverá ser regulada por regras e proibições. Assim, nesta condição, a natureza Vaidhi com certeza irá ser eficaz. Quando a inteligência estiver liberada das garras de Maya, então a natureza humana não precisará mais ser orientada por regras e proibições. Ao invés disso, será inspirada pelo amor espontâneo. Nesta condição, a tendência Vaidhi deixa de predominar e a tendência Raganuga se manifesta. Essa tendência Raganuga constitui a natureza inata da diva. Ela é o estado aperfeiçoado de eu, Svabhava Siddha. É transcendental, Timaya, e livre do cativeiro da matéria inerte, Jara Mukta.
O relacionamento da diva pura e espiritual com o mundo material termina por completo quando Shri Krishna assim o desejar. Até este momento, o relacionamento da diva com o mundo material somente pode ser cessado eventualmente. Kshayon Mukha. Na etapa Kshayon Mukha, a inteligência da diva livra-se da matéria até o ponto de Swarupatajyaramukhi, mas não até o ponto de Vastutajyaramukhi. Ao atingir a fase de Vastutajyaramukhi, a diva pura sente o despertar de Ragamikta Vritti, ou humor dos Ragamiktas, tanto em função de sua identidade interna, Swarupa, quanto de seu estado constitucional, Vastu. Esta Ragamika Prakriti é a natureza dos residentes eternos de Vraja. A diva que na fase Kshaymukha segue os passos da natureza Ragamika é conhecida como Raganuga, ou alguém que trilha o caminho de Raga. É esta condição de Raganuga que as divas devem buscar fervorosamente. Enquanto essa condição estiver ausente, a inteligência humana permanecerá naturalmente apegada a objetos mundanos, devido a seu nisharga, ou falsa natureza adquirida. A diva confunde-se equivocadamente, acha que o apego aos objetos mundanos é seu apego espiritual natural, Swabhava Vika Anuraga. Nessa etapa, não há apego puro e natural a objetos espirituais. As concepções de eu e meu, sendo duas classes de egoísmo, cuja influência é bastante predominante na esfera humana, levam-nos a pensar: eu sou este corpo e todas as coisas relacionadas a este corpo são minhas. Em virtude dessas concepções, é natural sentirmos atração por pessoas e coisas que deem prazer ao corpo material e aversão a pessoas e coisas que impeçam o prazer material. Quando a diva iludida cai sob a influência de semelhantes sensações de apego e aversão, ela julga que os outros sejam amigos ou inimigos e lhe mostra amor ou ódio de três maneiras: Shariraka, com relação ao corpo material e suas aquisições; Samadhika, com relação à sociedade e às ideias sociais; e Naitika, com relação à moralidade e à ética. Desse modo, ela se envolve na luta pela existência material. O falso apego por Kanaka, ouro e outras que o dinheiro pode comprar, e Kamini, qualquer um que satisfaça os nossos desejos luxuriosos pervertidos, mantém-nos sob o controle da felicidade e da dor temporárias. Isto é conhecido como Samsara, estado em que avagueia pelo universo material e somente obtém nascimento, morte e os frutos do karma em várias condições de vida, umas elevadas, outras inferiores. As divas que estão atadas desta forma não conseguem compreender facilmente o apego espiritual, Chit Anuraga. Tampouco têm alguma percepção ou experiência de tal coisa. Na realidade, esse apego espiritual é a verdadeira função, Swadharma, a verdadeira função da diva, Swadharma da diva, e também sua eterna natureza. Entretanto, esquecendo disso, ela se absorve no apego à matéria, embora seja uma partícula de consciência. Então ela se degrada. Todas as divas assim enredadas no samsara dificilmente pensam que estão nessa condição miserável. As divas atadas por Maya desconhecem completamente essa natureza Raganuga, isto para não falar da natureza Ragatmika. A natureza Raganuga pode ser despertada nos corações das divas, mas somente ocasionalmente pela misericórdia dos sadhus. Consequentemente, essa natureza Raganuga é rara e difícil de ser obtida.
e aqueles que estão enredados em Sansara são afastados dela por Maya. Bhagavan, no entanto, é onisciente e misericordioso. Ele viu que as divas atadas por Maya têm sido dissuadidas de sua inclinação espiritual. Então, como elas poderão alcançar boa fortuna? Qual é o meio que a lembrança de Krishna poderá ser despertada nos corações das divas que estão fascinadas por Maya? Mantendo-se na associação de sadhus. As divas conseguirão entender que são servas de Krishna, ainda que não exista nenhuma injunção prescrita, segundo a qual a pessoa deva associar-se com sadhus. Onde está mesmo a esperança de um sadhu sangha? A associação de devotos santos seja possível ou facilmente acessível a todos. Portanto, sem o caminho das regras e regulações Vaidhi-marga, não poderá haver auspiciosidade alguma para as pessoas em geral. Dessa reflexão misericordiosa de Sri Bhagavan, os Shastras foram manifesto. E ao surgir por sua misericórdia, o sol do Shastra nasceu no céu dos corações dos antigos rishis arianos e iluminou todas as injunções e regras a serem seguidas pela população em geral. No princípio era o Veda Shastra. Uma parte do Veda Shastra ensina atividades piedosas devocionadas para obtenção de frutos materiais, karma. Outra parte ensina o conhecimento direcionado para a liberação, jnana. E ainda a outra parte ensina a devoção com amor e afeição por Bhagavan, bhakti. As divas, que estão enfeitiçadas por Maya, encontram-se em muitas condições diferentes. Algumas estão inteiramente estupidificadas, outras estão com um pouco de conhecimentos e outras são instruídas em muitos assuntos. O Shastra fornece diferentes tipos de instruções que são compatíveis com as diferentes mentalidades das divas. Essa diferenciação é conhecida como adhikara, ou elegibilidade. Existem incontáveis divas individuais, todas dotadas de inúmeras variedades de adhikara, os quais subdividem-se em 3 categorias amplas, de acordo com suas categorias primárias. Karma adhikara, qualificação para ação piedosa que leva ao ganho material. Jnana adhikara, qualificação para o conhecimento que leva à liberação. E Prema adhikara, qualificação para o imaculado serviço amoroso a Bhagavan. O Veda Shastra especifica esses 3 tipos de qualificações, estabelece códigos de comportamento apropriados para cada um dos 3 grupos. Assim, o Dharma que os Vedas prescrevem é conhecido como Vaishnava Dharma. A tendência pela qual alguém é impelido a adotar este Vaidya Dharma é conhecido como Vaidhi Prakriti, a inclinação a seguir os códigos religiosos do Shastra. Aqueles que carecem por completo da tendência a seguir as regras dos Shastras são inteiramente avaida, contrário às instruções do Shastra. Eles envolvem-se com atividades pecaminosas e põem suas vidas a perder com avaida karma, ações que desafiam as regulações dos Shastras. Tais pessoas ficam excluídas da jurisdição dos Vedas, sendo conhecidos como mlechas, pessoas pertencentes a uma raça não ariana e incivilizadas. Os deveres daqueles enquadrados nos 3 grupos de elegibilidades delineados nos Vedas são descritos de forma ainda mais elaborada nos Samhita Shastras dos Rishis, os quais compuseram inúmeros Shastras que seguem os princípios dos Vedas. Os deveres das pessoas aptas ao karma são descritos em 20 Dharma Shastras, compilados por Manu e outros rishis, aqueles versados em diferentes sistemas filosóficos, descreveram a função das pessoas aptas a jnana nos Shastras que tratam de lógica e filosofia. E por fim, as instruções e atividades para pessoas aptas a Bhakti foram estabelecidas por aquelas versadas
nos Purushas e Tantras puros. Todos esses textos são conhecidos como védicos por estarem de acordo com o Veda. Os pseudos-filósofos dos tempos modernos que abordam esses Shastras, por não perceber o significado subjacente a todos os Shastras, têm tentado demonstrar a superioridade apenas de uma de suas ramificações. Isso tem feito com que inúmeras pessoas caiam num abismo de contendas e dívidas. Caiam num abismo de contendas e dúvidas. Tinha um errinho aqui de impressão. Conforme demonstrara claramente a Bhagavad Gita, a qual é uma deliberação inigualável sobre todos os Shastras, o karma que não visa Jnana é ateísta. O karma que não visa Jnana é ateísta. A repetição foi por minha conta. E por isso deve ser rejeitado. Karma Yoga e Jnana Yoga, que não sejam direcionados para Bhakti, também são processos enganosos. Na realidade, Karma Yoga, Jnana Yoga e Bhakti Yoga formam um único sistema de yoga. Este é o Siddhanta. Conclusão, Siddhanta védico dos Vaishnavas. Siddhanta védico Vaishnava, ou conclusão Vaishnava. A diva, confundida por Maya, é a princípio forçada a adotar o caminho do karma. Em seguida, ela deve adotar Karma Yoga, e então Jnana Yoga, e por fim Bhakti Yoga. No entanto, se não for mostrado a ela que estes são apenas degraus diferentes de uma mesma escada, a diva condicionada não poderá elevar-se ao templo de Bhakti. Aqui encerramos a primeira parte do capítulo 3 do Jaiva Dharma. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhuvya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah.